Bom dia, vencedor! Tudo bem com você? Lerner aqui para mais um vídeo com análise e palpites em escanteios. Hoje é dia 18 de setembro de 2022 e após a vinheta vou fazer minhas análises e os palpites para o dia de hoje nesse domingão. Vencedores, separei hoje 5 joguinhos aqui pra gente analisar. Filtrei bem o domingão, tinha muito jogo, mas separei só o top, o filé pra vocês aqui, beleza? Vamos começar na Itália, tem 2 jogos às 10 da manhã, Cremonese e Lazio, e após Fiorentina e Verona. Depois às 13h30 temos lá na Espanha, Betis versus Girona. Depois temos em Portugal, Casa Pia e Famalicão. E às 16h30, Braga e Vizela, beleza? Começando então aqui pelo nosso Cremonese versus Lazio. Cremonese aí ocupa a 18ª colocação e a Lazio a 7ª. Média a favor do Cremonese 5.4, média da Lazio 5, tá? A Cremonese é um time muito bom nos canteios aí, tem acompanhado, inclusive olhado os jogos deles, tá? O Overcantos aqui é um pouco mais forte que o Lazio, né? E os sofridos do Cremonese um pouco mais baixo também que os sofridos do Lazio. Então, temos tudo aí para termos mais escanteios para o lado do Cremonese. Se a gente olhar os handicaps aqui, os negativos do Cremonese são um pouco mais fracos, mas os positivos muito bons. Já a Lazio, os negativos bem fracos, né? E os positivos são mais ou menos aí. Se a gente olhar aqui, a casa de aposta está nos dando Cremonese mais 1,5 a 1,72, que eu não acho justo. A linha aqui deveria ser menos meio ou DNB cantos, né? Então temos umas 2 linhas de valor aqui de acordo com a minha análise. E vamos pegar esse Cremonese mais 1,5, que em 90% dos jogos ele cumpriu esse mais 1,5 aqui, né? E somente em 40% dos jogos a Lazio cumpriu o menos 1,5. Então para mim tem valor isso aqui. E vamos pegar esse Cremonese handicap mais 1,5 a 1,72, certo? Próximo jogo temos Fiorentina versus Hellas Verona. Fiorentina com uma média muito alta aí, 7.8 a favor, e o Hellas Verona 4.3. Destacar aqui também a média contra, tá? Da Fiorentina 2.1 somente. Então, o overcantos da Fiorentina aqui muito forte, né? E os sofridos bem baixo. Inclusive over 4,5, 5,5, 6,5, nenhum jogo em casa ele tomou na temporada. Já o Hellas Verona, marcados muito fraco, né? E os sofridos até um pouco mais forte aqui. Os handicaps, tanto os positivos como os negativos, a Fiorentina muito forte, né? E os positivos do Hellas Verona são intermediários, já os negativos muito fracos. Se a gente olhar aqui, a casa de aposta está nos dando Fiorentina menos 1,5 a 1,78. Que acho o valor, visto que ele é muito forte, né? Média muito maior, aí 3 escanteios a mais em média. E os marcados, tanto os marcados muito mais forte aqui, então esse menos 1,5 em 90% dos jogos ele cumpriu, né? E somente 50% dos jogos o Verona cumpriu esse mais 1,5. Então a linha justa aqui para mim seria esse menos 2,5 Fiorentina, ou menos 3. Então temos um pouco de valor aqui, vou pegar o Fiorentina, handicap menos 1,5 a 1,78 com uma unidade também. Próximo jogo, vamos lá para a Espanha, 1h30 da tarde, Betis versus Girona. O Betis é um time que possui uma média muito baixa de escanteios aí. A gente sempre pega algo contra eles, né, jogando em casa, porque a casa dá uma odd baixa para eles aí, então eles acham que são muito favoritos. E isso é levado para o lado dos escanteios também. Porém, a média deles é muito baixa, ó, 4.2 somente, e o Girona 4.6. A gente pode olhar para o overcantos aqui, ó, over 4,5, 5,5, 6,5, somente em 20% dos jogos ele cumpriu. E os sofridos aqui é bem alto até, do Real Betis, né? Os marcados do Girona não são tão fortes e os sofridos também não. Se a gente olhar os handicaps negativos aqui do Betis, muito baixo, né? 10 e 20%. E até os positivos, ó, 20 e 20% mais meio, mais 1,5, e somente 50% dos jogos ele cumpriu mais 2,5. Então muito fraco os handicaps aqui o Betis. Já o Girona, nos negativos ele é bem fraco e nos positivos ele é regular. Se a gente olhar aqui, temos um Girona mais 2,5 a 1,60. Agora caiu um pouco 1,57, que eu gostei muito.
Em 80% dos jogos ele cumpriu essa linha aqui de mais 2,5, né? E somente em 10% dos jogos do bet chegando em casa ele cumpriu esse menos 2,5. Então isso aqui para mim tá errado, deveria ser mais meio. Então temos aí muito valor nessa bet aqui. Poderia até pegar um mais 1,5, mas eu vou pegar o mais 2,5 para ficar um pouco mais seguro aqui. E vamos pegar essa bet aqui com 1,5 unidade, certo? Girona handicap mais 2,5 a 1,57 com 1,5 unidades. Próximo jogo, Portugal às 14 horas, Casa Pia versus Famalicão. Casa Pia com uma média bem alta aí, 6,5 a favor, e o Famalicão uma média bem baixa, 3,9. A gente pode olhar para o over cantos aqui, não é tão forte do Casa Pia, né? Over 4,5, 60% e over 5,5, 6,5, 40%. A gente olhar o Famalicão aqui, ele é parecido com o Casa Pia, mas após o over 4,5 já cai para 40% e over 5,5 somente 10% e nunca nenhum dos jogos teve mais de 6 cantos no jogo. Sofridos do Famalicão bem forte aqui, né? E os sofridos do Casa Pia um pouco menor. Se a gente analisar os handicaps aqui, do positivo do Casa Pia é muito forte, já os negativos não tanto. E o Famalicão é fraco tanto nos negativos como nos positivos. Se a gente olhar aqui, a casa de aposta está nos dando o Casa Pia para ter mais escanteios no jogo, a 1,83. Gostei muito porque em 60% dos jogos o Casa Pia cumpre essa linha. Não é tão alto, mas se a gente olhar aqui ao menos o mais meio e o menos 1,5, somente em 30% dos jogos o Famalicão cumpriu. Então, por ter essa discrepância aqui na questão das médias, né? E o sofrido do Famalicão ser muito forte, então gostei dessa linha aqui. Para mim a justa deveria ser menos 1,5 ou menos 2. Então novamente temos um pouco de valor aqui e vamos pegar o Casa Pia para ter mais escanteios no jogo a 1,83 comunidade também. Próximo jogo, Braga versus Vizela. Braga, que é um time muito bom lá de Portugal, né? Tá em segundo lugar, mas possui uma média de somente 4 cantos a favor jogando em casa. Um time bem fraco em cantos aí pelo que ele joga, né? E o Vizela 4,8 a favor. A gente olhar aqui o over cantos do Braga muito fraco, né? Over 4,5 40% e over 5,5 somente em 10%. Já o Vizela um pouco mais forte e os sofridos dos dois times são bem parecidos aí. A gente olhar os handicaps aqui como reflete, né? Nos handicaps negativos do Braga ele é muito fraco, já os positivos é regular. Já o Vizela nos negativos ele é muito fraco também e nos positivos ele é fraco para regular. Se a gente olhar aqui, a casa de aposta está nos dando o Vizela mais 3,5, que eu acho esticado, visto que os dois possuem uma média de cantos parecida, né? Tá certo que o Braga vai ter que ir para cima desse Vizela aqui, vai com certeza massacrar, mas eu acho muito esticado isso. Somente em 10% dos jogos ele cumpriu essa linha de menos 1,5 e menos 2,5 em casa, o Braga. E ainda tem o menos 3,5 que a gente vai pegar aqui. Então talvez ele nunca tenha cumprido essa linha em casa. E o Vizela aqui no mais 1,5 e mais 2,5, 60% dos jogos ele cumpriu. Então o mais 3,5 deve estar aí entre 60% e 80% dos jogos também. Então para mim isso aqui está errado. A linha deveria ser menos 1,5 na minha análise, ou menos 2,5 quem sabe. Então temos com certeza valor nesse mais 3,5 Vizela 1,82, certo? Pessoal, esses foram os palpites de hoje. Não esquece de comentar aqui embaixo, se inscrever no canal e deixar aquele like maroto pra gente aqui. Domingão e a gente trabalhando aí, trazendo conteúdo pra vocês, beleza? Um bom domingo, que seja de muitos greens pra todo mundo e até amanhã, meus vencedores.